Tenasto mengepate deuleski, aisis deules pacadia barca e dela mentequida, samena de cadiariat, chucar barcali, tenaisis etelovudi samare deules. Como prometido, dia 23, Caldeixo do Ichaçuia, estamos iniciando a nossa live. Estudos Bíblicos, Projeto Buscai. Louvado seja o santo nome do Senhor, Camalta nasceu, desde a Canara Anglê, Samo Regené, Samo Recompanha, Romaí, Caerecela Cadovídio, Caerecelo Sicaimos, Caerecele Pátia, Caerecele Rodino, Raduimos, a presença de Deuleski, onde que eu traio, aí ando traio que irá familiar. O projeto Buscai se les o intuito de inguerer prijarimos al servitorio vai companhia Romaí. Tu caiçando pel gavá, tu tivar caiçando querer. Se tem oportunidade de se criou simultaneamente e vorba le deuleski. A já se pratiquis e ao mesmo tempo se quios pelo budista presnais o assunto anal, tanto o mascal Roma, tanto o mascal da G. Aí me mostra me calto menguecan versículo, capítulo, cacaician do Mateus 6:33. Catássica e diante o projeto buscar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, cana me queça sala interesse que é memotal secular desse que hoje exirra para vor para deuleske o derto quando havia uma caitu hasardan entre aspas aí derto chantate mais buta. Então, camal te caralto onde cadeariat desse que vazam de tan e vor para juvendile deuleske. Louvado seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus. Camal astuta prala, peio, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, missionário. Pedastista te fulavesca de a live, de cadeariata. Te sai te das início ao estudo, caiciamen. E já te nasceu quando a Samu roilou. Vai compartilhando desde já. Samuná, reparem que tribulo nível te das duma gajicanês. Te sai te lharem savore. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai pegando aí papel, caneta, me querdão em live, aí pendão legenem que sou tribulo. Te sai te integrino cada estudo. Trobula-me na Bíblia, trobula-me no dicionário bíblico, trobula-me no carandache, vai lápis, aí trobula-me no caderno, folha de caderno, te sai te queres anotações, te nabistres. A vantagem que a live, sim, que já te achei gravado, aí tu sai te de que o tchaço cai cabeça, você vai proporcionar o seu estudo. Por exemplo, eu quero estudar à noite, Samojás, aí teclisco te, vai aparecer essa live para você na íntegra. E você vai poder estudar, se cabeça que chavez, sai desse cabeça que abolhar, sai desse cabeça acompanhar. Então é muito importante, amém, que querer presença. Sem querer presença, cante te querer amigo assim. Então é que a mostra janal só de gener mais ou menos sim, amém. Te sai de casta da azopre, te dá seu bom estudo. Vai compartilhando, vai marcando o nome das pessoas aí que você acha que essa live é para eles. Vai marcando aí para mim. Cada vez atuando que eu vurdon, querer, pelgavar. Às vezes, no momento você abriu agora, vendo que é a live do pastor Borô aqui de Uberlândia. Mas vai marcando aí seu amigo, seu colega.
aquela pessoa que precisa ver essa live. Ok? Alguém pode me informar quantas pessoas tem por agora? Temos 7. 7 pessoas. Vamos triplicar esse número aí? Por favor? Vamos dar uma triplicada aí para mim, por favor? Louvado seja Deus. Sarpendão, pelo vídeo anterior, ti já ste pochines cantite se chios pai vorbale de Breschi. Sotrobula-me se que preciosa vriama. Só o seu tempo. Tá? Vai compartilhando. Quanto mais pessoas ver, quanto mais pessoas assistir essa live, você vai ver que vai fazer um sentido total. Você vai aprender coisas aqui que você não sabia. Então, compartilha para mim, por favor. Vamos compartilhando. Quero agradecer a minha equipe, que incansavelmente se empenhou de corpo e alma e coração. Nosso irmão Diogo, nossa irmã Carla, nosso irmão André, mais conhecido como André de Manaus. Que Deus venha abençoar a vida deles, que Deus venha abençoar a família deles. Que esse projeto é bênção para todos nós, para todos nós. Então nós precisamos crescer na graça e também crescer no conhecimento. Esse curso de teologia vai trazer uma abrangência na sua mente e no seu coração. Você que está parado de ler a Bíblia, você que é presbítero, evangelista, pastor, diácono. Pastor, estou meio decepcionado com a igreja, estou meio decepcionado com Bíblia, não me interessa mais isso. Marca essa pessoa para ele ver essa aula, para que o fogo do Espírito Santo volte a queimar o coração dessa pessoa, porque o intuito desse curso aqui é nós reacender a chama que foi apagada pela tristeza, pela decepção, pela angústia, pela ansiedade, pelo medo, pela opressão. Eu não sei o que está se passando na sua vida e o que te levou a deixar o Evangelho esfriar no seu coração. Mas hoje você tem a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Eu estou disponibilizando o meu tempo, o tempo da minha família, dos meus colaboradores, para abençoar a sua vida. Você parou para pensar um pouquinho? Pare e reflita para você ver. Qualquer curso que você for hoje engajar, você não vai gastar menos de 500, 600, 800, R$1.000. Quem está fazendo teologia aí sabe o trabalho que é. De estudo, de gabarito, aulas presenciais. Quando a aula não é presencial, quando você compra a apostila, por exemplo, como essa daqui, ó. Essa daqui é da ETAD. Quando você compra essa apostila e aprende sozinho, meu Deus do céu, dá um nó. Então hoje você está tendo a oportunidade de crescer na graça e crescer no conhecimento. Chama a sua família, senta aí na beirada do sofá. Se não tiver sofá, senta na cadeira. Se não tiver cadeira, senta no chão mesmo. Se não tiver como sentar, fique em pé. Mas vamos fazer algo para o reino de Deus, para que a glória de Deus possa se multiplicar aqui na terra. Jesus está voltando para buscar uma igreja que é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Mas ele não vem buscar uma igreja de qualquer maneira, ou qualquer igreja. Ele vem atrás da noiva. E a noiva precisa estar o quê? Ataviada, bonita, preparada. Porque ela não vai se encontrar com qualquer pessoa. Ela vai se encontrar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Então você já parou para pensar que você precisa elaborar um sermão nos dias de hoje que nós estamos vivendo?
Qualquer criancinha de 5, 6 anos que sabe mexer num teclado de celular e que tem internet, ele bate ali na hora no Google. E ele pode até desmentir o pregador. E o pregador não vai convencer nem a si mesmo. Então, é muito importante você saber lidar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diz lá em Hebreu 4:12. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela chega ao ponto de dividir alma, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então você que tem interesse, você está chegando agora, se inscreva no canal, toca o sininho lá, nos ajude a levar a palavra de Deus, os ensinamentos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos repassou na sua caminhada. O intuito é que todos venham crescer na graça e no conhecimento da santa palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quem já pegou a sua Bíblia? Alguém tem Bíblia, tem algum estudo já por aí, uma caneta, um papel? Porque nós vamos precisar anotar. É de suma importância você anotar os pontos. Pastor, eu tenho que anotar tudo? Não. Você vai anotar só os pontos e depois você pode procurar na Bíblia. Esse aqui a gente baixou o estudo, só que eu tenho ele em PDF, tá? E para onde você estiver, a gente manda para você no seu e-mail, no seu WhatsApp, para você poder seguir passo a passo esse curso. Porque o intuito desse curso é fazer você crescer debaixo da graça e das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. E é lógico, você não precisa pagar nada, ok? Quantas pessoas nós já temos? 6? Louvado seja Deus. Vamos compartilhar aí, meus irmãos. Vamos dar uma compartilhada aí para mim, por favor, ajuda a gente aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu vou esperar mais um minutinho e a gente vai iniciar o estudo. Das Anglais com Evorba, porque o tempo está passando e vai ficar gravada. Pastor, como é que eu faço para visitar o seu canal? @projeto buscai, tudo junto. Você vai ser direcionado direto para o canal e lá vai ter os flash, lá vai ter as palavras, lá vai estar tudo discriminado para você poder aprender. Amém? Grandioso é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mais um minutinho a gente vai esperar. Desde já quero agradecer o seu carinho, a sua dedicação. Todos aqueles que me seguem, conhecem o meu trabalho, sabem da minha seriedade, principalmente com as coisas de Deus. Então, me camota na Isiu, Samu acompanhar. Sábado recomprijaremos, mas janeiro comecinho, pastor Borô, Catara da Foro de Uberlândia. Se você precisar falar comigo, vou deixar meu número aí. Alguém marca meu número aí para mim? Por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Amém?
Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, vamos lá. Vamos dar início. Essa live vai ficar no ar. E as pessoas, eu imagino que no decorrer da live, eu imagino que as pessoas já vão compartilhar, vão me ajudar. Amém? Vamos lá. Chama para mim a cara. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra Bíblia, ela vem do plural de biblion, do grego. É um diminutivo de biblos, que significa livros ou livreto. A palavra Bíblia, no plural, de biblion, é um diminutivo de biblos, que significa livros ou livreto. Então vai marcando aí para mim. A palavra Bíblia significa livros ou livreto. Que a seu termo vem de biblos, que é priamente a entrecasca da planta do papiro, uma cana ou um junco, como se fosse barro, tiras, que cresce às margens do rio Nilo, na África, e outros rios do Oriente. Você pode ver lá, você pode marcar aí Êxodo 2, 3, Jó 8, 11, Ezequiel 18, 2. Esses são as referências bíblicas que falam sobre da onde é tirado o papiro, ou o junco, né? Ou a cana, que cobre um material em que crescia. Do papiro se extraíram tiras, as quais eram coladas uma às outras, formando um rolo de qualquer extensão. Então tinha papiro que dava 2,5 metros, 3 metros, 7 metros, e ali eles iam escrevendo o que era importante naquela época. O povo judeu, ele tinha um costume de registrar todas as grandes passagens que Deus operava. Até então não tinha. Então veio essa ideia de poder deixar tudo escrito, catalogado, mas ao seu tempo. Então, você vai encontrar essas referências aqui, ó, em Êxodo 2, 3, Jó 8, 11, Ezequiel 18, 2, que vai falar sobre esse material que se escrevia nele. Do papiro se extraía tiras, as quais eram coladas umas às outras, formando um rolo de qualquer extensão. Outro material também, tinha outro material usado também naquela época, não era só a cana ou o junco, mas outro material usado para escrita era o pergaminho. Que vem dos tempos cristãos, Bíblia. Então quer dizer os livros ou biblioteca. Então a palavra bíblio significa biblioteca, que é um conjunto de livros.
onde tem os profetas maiores, os profetas menores, temos os evangelhos, temos os livros históricos, poéticos e temos o Pentateuco. A Bíblia é dividida. O Antigo Testamento, no tempo de Jesus, já era chamado as Escrituras, que tem o nome de Grapai. Cada livro era escrito separadamente em seu rolo. Agora veja para você ver a dificuldade que existiu naquela época. Se eles quisessem ver o livro de Isaías, eles tinham que procurar entre muitos outros rolos que tinham Isaías. Se eles quisessem falar do Pentateuco, eles precisavam procurar. Dentro do Pentateuco nós temos Gênesis, nós temos Números, Levítico, Deuteronômio. Todos esses livros nós temos. Nós temos 5 livros dentro do Pentateuco que Moisés escreveu. Então, quando eles precisavam de algum livro, eles tinham que procurar entre os rolos. E hoje você tem a Bíblia dentro do seu carro, na sua casa, como regra de prática e lei. Nós temos que estudar. Olha a dificuldade que eles tinham para catalogar tudo, para escrever, para guardar, para tirar, para secar aquele papiro, para escrever. Eu imagino a dificuldade da escrita e como eles tiravam aquela tinta. Então, você que está chegando agora, a palavra Bíblia, no plural, significa Bíblio, diminutivo de Biblos, que significa livros ou livreto, que a seu termo vem do biblos, que é propriamente a entrecasca da planta do papiro, uma cana ou um junco. Olha para você ver de onde que vem a sua Bíblia Sagrada. Muitas das vezes nós não sabemos a história da Bíblia, como ela chegou nas nossas mãos. Sararerlia Mende, Arerlia de Amarevaz, Arerloca e Amarotemo Romanô. O interessante é não deixar ela no Salmo 91 ou no Salmo 23. O interessante é nós lermos a palavra de Deus, esmiuçar ela. Se você tem interesse de ser um pregador, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a palavra de Deus. Cada livro era escrito separadamente em seu rolo especial. E os da sinagoga eram presos a 2 hastes de madeira, e em cada banda, desenrolando-se uma e enrolando-se a outra, a proporção em que era lido. A Bíblia significa hoje o livro por excelência, livro sagrado. Outro detalhe importante é que quando eles iam escrever a palavra Deus, eles precisavam tomar banho 7 vezes para escrever a palavra Deus. E a tinta era raríssima. E hoje nós pronunciamos o nome de Deus de qualquer maneira. A Bíblia significa hoje o livro. Livro por excelência. Livro sagrado. Os manuscritos. Os manuscritos é a palavra de origem latina, ou seja, manus, mão, e scriptus, escrito. Um documento, manuscrito, quer dizer o que foi escrito à mão. Olha o trabalho que eles tiveram para escrever a Bíblia, para ela chegar até nós. Então escreve aí, os
manuscritos. Ô, Carla, põe aqui para mim, por favor, manuscritos. Vai ficar aqui para você poder ver. Isso. Então nós sabemos que manuscritos são escritos à mão. Deus precisou de pessoas. Isso, cara, muito obrigado. Precisou de pessoas para poder escrever a Bíblia. Não foi nenhum animal irracional que escreveu a Bíblia, foi seres humanos. Foram homens, e homens que eram pessoas que tinham um alto grau de sabedoria. Eram pessoas comuns, verdade, mas que tinham um conhecimento muito grande de letras. No passado, todos os documentos eram escritos ou copiados à mão. E os textos bíblicos nos foram transmitidos através dos manuscritos. Então, todos os textos bíblicos que você tem dentro da Bíblia foram copiados à mão. Materiais que foram usados para escrever a Bíblia. Materiais empregados, se você quiser escrever, pode colocar aí. Primeiro, papiro. Deu o nome ao papel. Da casca dessa planta, que atingia de 2 a 4 metros de altura, se fazia as folhas para os manuscritos. E estas eram de 15 a 27 centímetros de comprimento. Pergaminho, do latim, pergamina, de Pérgamo. Segundo Plínio, o nome pergaminho teve a origem com o que aconteceu com o rei Pérgamo. Eumenes II, em 160 a.C., este foi e planejou formar uma biblioteca maior que a de Alexandria, no Egito. Tinha uma grande biblioteca de Alexandria. Até então, essa biblioteca, ela pegou fogo. Só que esse Pérgamo Eumenes, em 160 a.C., este rei planejou formar uma biblioteca maior que a de Alexandria, no Egito. E o rei desse país, por inveja, proibiu a exportação de papiros para Pérgamo, obrigando Eumenes a recorrer ao processo de preparar peles para a escrita. O rei de Alexandria, o rei do Egito, proibiu que fossem papiros ou junco para o rei de Pérgamo, assim dificultando o trabalho da confecção da palavra de Deus. Aí eu vou já ter motor, que eles tiveram uma inspiração divina. Começaram a confeccionar peles de boi e de carneiros e deixar tudo registrado na pele de carneiro e de boi. Isso promoveu o surgimento de um novo método de prepará-las, então aperfeiçoando que a cidade e o estado deu o nome de pergaminho. Então eles pegavam o couro do boi, curtia ele,
E ali eles preparavam eles e faziam os pergaminhos, porque veio de Pérgamo, rei Eumenes II, em 160 antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinham pessoas que estavam já preocupadas em registrar os acontecimentos na época de Moisés, na época de Abraão, Isaac, Jacó. Então, as pessoas já naqueles tempos bíblicos já tinham interesse de deixar registrado, para que não viesse a se perder no decorrer do tempo. Os outros materiais usados pelos povos antigos ostracon, fragmentos de cerâmica que já não serviam para outros fins. Eles usaram também bronze, liga de cobre e estanho, cera escrita em tábuas revestidas de cera. Isso está em Ezequiel 8, 1 ao 30 e Lucas 8, 1, 63. Chumbo, linho, usados pelos egípcios e romanos, madeira, ouro, que há muitas descobertas de moedas ou joias com inscrição, pedras. Há 3 notáveis pedras. A rocha de Irã foi a chave para a descoberta da escrita cuneiforme ou forma de cunha. Pedra de Roseta foi a chave para decifrar os hierógrafos egípcios, e a pedra moabita, escrita por meio do rei do Moabe, 850 a.C., 2 Reis 3:4. Composição da Bíblia. A Bíblia compõe-se de 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Você sabia que a Bíblia se compõe em 2 partes? O Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o novo hebreu foi acumulando desde os tempos de Moisés, até há cerca de um século antes de Jesus Cristo. O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o povo hebreu foi acumulando desde o tempo de Moisés, até cerca de um século antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos diversos livros dessa coleção, acham-se os primeiros fatos históricos, outras manifestações da vida espiritual desse povo. A língua original do Antigo Testamento é o hebraico, ligeira exceção entre Esdras 4:8, 8:18, 7:12 ao 26, Jeremias 10:11, Daniel 2:4 ao 28, escritos em aramaico. Sem essa exceção de Esdras e Jeremias, Daniel, que foram escritos em aramaico, o restante foi tudo escrito em hebraico. Os rolos. 3 séculos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, em Alexandria, autorizado pelos 70 juízes ou príncipes do Sinédrio.
na versão aproximadamente há 275 anos antes de Cristo. Foi essa versão, se dividiu e situou os livros por assunto, como temos hoje: lei, história, poesia, profecias citadas por Jesus. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento de língua de Canaã. Juízes 19, 18. A língua judaica, em Juízes 3, 6 ao 13, em 2 Reis 18, 26 ao 28, lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto compõe-se de 22 letras. O hebraico é uma língua que excede a todas nas simplicidades e nobreza. Era escrita apenas com as consoantes. E como se escreve hoje nos taquigrafos, por isso é uma língua que obriga o leitor a pensar, interpretando o texto, penetrando bem ao seu sentido, pois o leitor, a pensar em ir interpretando o texto bem ao seu sentido, pois, por exemplo, 3 consoantes com vogais diversas antes, no meio e depois delas significam as coisas mais diversas. Os comentadores judeus da Bíblia, já no século antes, na nossa era, a fim de dar estabilidade ao texto, que reviam com cuidado, propuseram pontos e pequenos traços em cima e embaixo das letras, indicando as vogais e as paradas em que o leitor deve respirar. Olha para você ver desde que época eles já pensaram nas vogais, nos pontos e nas vírgulas, para poder nos ajudar a interpretar do hebraico, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego e do grego para chegar até nós que hoje temos o português. Amém? Louvado seja o grande e exaltado nome do Senhor. Se você quiser deixar alguma pergunta que você não entendeu aí, pode deixar, que a minha equipe vai passar para mim e nós vamos responder para você ao vivo, tá? Dá um glória a Deus aí para nós recarregar as baterias. Nós temos mais uma divisão do Antigo Testamento e aí nós vamos parar por aqui hoje. Na quarta-feira, na terça-feira, sim. Você levantou a mão? Terça-feira. Terça-feira. Excepcionalmente a terça-feira, porque vai ter uma festividade aqui na cidade quarta-feira, então nós vamos deixar por um dia antes, na terça, para não atrapalhar os estudos, amém? O Antigo Testamento está dividido em 39 livros, porém os judeus contavam como se fossem, 22 ou 24. Já nos últimos séculos, antes de Cristo, dividiam-se em 24 livros e em 3 seções. As seções eram
a lei, Torá e os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Profetas, Nevilim, 8 livros. Profetas antigos, compreende hoje o que chamamos de livros históricos, Josué, Esther. Profetas no sentido escrito, o livro de Daniel, que dizia ser alegórico. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os menores, os 12, Oséias a Malaquias, escritos sagrados, Ketuvim, 11 livros poéticos, Salmos, Jó, Provérbios e outros 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. A razão de 24 em vez de 39 é porque são considerados um só livro, cada grupo que segue 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias e os 12 profetas menores, quando era 22, Juízes e Ruth, Jeremias e Lamentação, era um só livro. Os nossos 39 livros estão divididos em 4 classes. A primeira classe, Lei, 5 livros. Pentateuco, ou os 5 primeiros livros, isto é, de Gênesis a Deuteronômio. Segunda classe, Histórias, 12 livros, de Josué a Esther. Se você quiser escrever, pode ficar à vontade. Se você passar alguma coisa, você pode pedir que a gente dá uma repassada. Divide-se em 4 períodos da história de Israel. A teocracia e juízes, a monarquia de Saul e Salomão. Saul, Davi e Salomão. Divisões do reino e cativeiro de Judá e Israel. Período pós-cativeiro. 3. Poesias. 5 livros de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. 4 livros de profecias. 7 livros Isaías. A Malaquias divide em os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, o Antigo Testamento é composto de obras de autores diversos, como Moisés, que foi um príncipe e legislador, Josué, um general, Davi e Salomão, reis, e poetas, Isaías, estadistas, e profeta Daniel, primeiro-ministro. Zacarias e Jeremias, sacerdote, profetas, Amós, homem do campo e de variados assuntos, como legendas, poesias heróicas dos tempos primitivos. Ok? Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos e vamos tem alguma pergunta? Não, pastor. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Estamos aqui para responder alguma dúvida. Se colocar a plaquinha ali, fala em romanês. Eu conto. Glória a Deus.
Sibut Swaturia, Shordováturia, dentro desse contexto de teologia. Aí, Butiva tributa penazas gajicanês. Mas Becamota na Isila de Oles para o traio Samaregeningo, Amará Companhiaco. Na enjeita Techetos romanês, Techetos gajicanês. Aí Mencamasta de cerca concurso Caçala e Geni. Então, se tu cair dúvida, se tu cair dúvida de Barvalo, ainda dá tempo de responder. O Tivara tu tiriclana canaca curso, mas tu já de quês, aí me camalta na isila de Oles para que eu traio. Estamos começando essa jornada. Penalto me que fale sobre vomangue si. Aí camalta na isila de Oles que dá os modelos cadiabato que fulaval tussa, ande cadiariato, o prinjarimoso de Oresco. Te tribula tu catarcachá, metrada tu em PDF, samutrada amiga que o zap, e tinha nota todemo o número de telefone, te cabeça te desde uma mansa, te tribula te rugimoso e coração, são à disposição 24 horas, te ruguiça para Mari Companha, para Maria Genê, para Maronarodo, caerecela que Covid, tereselepate, rodina, o sastelimoso, a vesselia, mangal e timosca tá na maripala da temaki, botiva sastel duma gajicanês, aí botiva da chela, tinha volta te sai talharem, que botiva se te das duma romanês, mas catara inglês te dedicaste adaptis mais visto romanês, te sai telecen de camaripala, de camaripastoria, te sai te avaliem na maribuqui, so queraste a vela volta te na vila, ok? E a vela também sugestão também sai te dename, amenaicis. Aí vem cá a canata ruguima para tudo, para que o ministério, para aquele família. Aí a Juqueraço vem terça-feira que vem, dá início o segundo bloco desse curso de teologia. Tem coisas boas aí vindo. Então, mangal tudo até ver tu paciência mensa, aí ter a justiça menando ruguimos. Senhor amaro Deus, amperato do raio Cristo Jesus. Camalta na isil tu deu para cada lá pralca, e que de iniciar uma guesa de cadeariato, pelo vodis quironal. Mangás tutar deula te dessa minha sabedoria e iriat lachia de que presença. Sunt só sabe que genen que acompanhar, Senhor. Aí saco genou que lápis que cotor, catacacomangô, Senhor, que vela da ucheri. Senhor, te querer, te multipliquiza andeles que traio, Senhor, andeles que família, andeles com ministério. Menaicisto, louvo disto e das-te glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. É salvo recanás. Amém. Até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, terça-feira às 10 horas, às 22 horas, tá? Sempre nesse mesmo horário. Um abraço para todos, ficam com Deus. O irmão Roman tá aí, Rui Caldeira, ele está dizendo: eu preciso de oração, meu irmão, pastor. Vamos orar, Deus abençoe. Daqui a pouco, na madrugada, vamos estar orando. Letícia, Ângelo, vamos estar orando em nome de Jesus. Para Deus abençoar. Um abraço para todos. Jesus.